noite, seu Natal. Espero que tenha passado em família, que tenha tido uma noite agradável e que esse ano de 2017 seja um ano abençoado para todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal. Pessoal, estou gravando esse vídeo para pedir orações e intercessões pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós sabemos que o tabuleiro escatológico ele está quase se cumprindo, está quase pronto. Tudo está no controle e na direção de Deus. E o que aconteceu nos Estados Unidos, o que tem acontecido na Rússia, praticamente é uma contramão da tendência da nova ordem em implantar o seu regime totalitário em todo mundo. E eu entendo que, como falei no vídeo passado, a eleição do presidente atual, do presidente eleito, ele foi um escape, tanto para a nação americana como para o resto do mundo, da grande guerra que virá, a qual Deus trará juízo também ao próprio Estados Unidos. Mas nós sabemos que Deus, ele, por estar no controle de todo mundo, ele quem rege os reis, ele quem governa os reis, ele quem coloca e ele quem depõe, conforme a sua soberana vontade. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque as atitudes que ele vai tomar são atitudes que vão na contramão daquele que é politicamente correto, na contramão do pensamento todinho do Partido Democrata Americano. E, no meu entendimento, se acentuou, principalmente nesses últimos dias, que o Partido Democrata ele é mais de esquerda. E o Partido Republicano, também por ser conservador, ele tem uma política mais de direita. Agora, não sei porquê, mas eu entendo que as eleições dos Estados Unidos elas foram a sombra do que aconteceu aqui no Brasil. Calúnias, difamações, implante de informações. Né? Nós vimos recentemente agora o presidente Barack Obama dizendo que a Rússia ajudou a eleição de Donald Trump, mas por que não falou na época? Por que falou depois? Por que não abriu investigação na época, já que o FBI e a CIA são considerados o serviço secreto mais avançado do mundo? Então são essas coisas que a gente vai vendo que também fizeram parte da política brasileira, mas é um tipo de política baixa, vou usar essa palavra, normalmente praticadas por pessoas que são de esquerda, para se perpetuar no poder. Mas voltando para cá, queria pedir orações porque nós sentimos que, além dele ter sido eleito por uma colocação de Deus no coração das pessoas, ele vai criar políticas pró-favoráveis a Israel e algumas nações do mundo. E essas políticas muitas vezes vão de encontro a interesses muito maiores. Então, qual um ponto interessante dessa política dele, que nós devemos prestar bastante atenção? Que ele vai transferir a capital de Tel Aviv, a capital de Israel, a embaixada, perdão, ele vai transferir a embaixada que fica nos Estados Unidos, na cidade de Tel Aviv, para Jerusalém, e reconhecer Jerusalém como capital do Estado de Israel. E eu sou a favor também desse entendimento. Então, outro ponto interessante, que ele é a favor de uma aliança com a Rússia contra o Estado Islâmico, contra esse tipo de política terrorista que tem acontecido em todo o mundo, a qual até a própria mídia de esquerda ela se nega a chamar as pessoas que normalmente têm cunho árabe, têm cunho de países em conflito, de terroristas. E, de fato, todo atentado contra um determinado grupo de pessoas, todo atentado contra uma população que passivamente não está fazendo nada, é um ato terrorista. Então ele vai criar políticas de controle sobre isso, ele vai criar políticas também de preservação dos valores cristãos, não aqui julgando a condição moral dele, porque ele é uma pessoa também que tem defeitos, ele é considerado mulherengo, ele é considerado também arrogante, mas ele também precisa da graça de Deus. Então, se ele foi colocado ali, há um propósito de Deus para isso. Então, eu chamo a sua atenção que você ore por ele, para que Deus dê sabedoria a ele para administrar aquele país, para que Deus venha aguardar a sua vida, porque nós entendemos através de revelações e de sonhos que há planos de tentar assassinar ele. Há planos de fazerem algo com ele justamente porque ele está interrompendo um plano maior da nova ordem, no que tange a preparação para o governo totalitário que virá. E eu recomendo que vocês acompanhem também os vídeos de Júlio Severo, os vídeos de Alex Jones, que também tratam desse assunto de outra maneira, mas converge para o mesmo pensamento. Outro ponto interessante que ele vai estreitar relações com a Rússia, porque praticamente vão colocar fim à Guerra Fria. Mas parece que o Partido Democrata que saiu, ele quer manter isso, quer manter esse clima de hostilidade com a Rússia, sendo que a Rússia atualmente não é uma ameaça aos Estados Unidos. A ameaça aos Estados Unidos é o próprio terrorismo, os próprios países islâmicos que estão propagando, empurrando os seus refugiados para os outros países, e eles estão levando costumes e práticas para os países que estão os recebendo e impondo o seu tipo de comportamento lá.
Resultado. E a igreja, ela tem sofrido também essa pressão, que não pode mais, em certos países, pregar a palavra, não pode abrir igrejas, não pode exercer o seu papel de igreja, mas está havendo privilégios nesse sentido. Então eu quero pedir suas orações por ele, porque querendo ou não, hoje a Rússia e hoje os Estados Unidos, elas simbolizam profeticamente o que foi o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente no passado. Há um equilíbrio de poder muito grande. A Rússia para o Oriente e os Estados Unidos para o Ocidente. Mas tudo para que se cumpra a palavra de Deus. Porque nós entendemos que o quebra-cabeça das profecias está quase pronto. Então, ore por ele. Ore pelo nosso país também, que se não houver uma estabilidade política, uma estabilidade social, pode haver uma guerra civil no futuro. E há algo profético também nesse sentido. Então, ore pelo Donald Trump para que ele tenha sabedoria para conduzir a política americana, principalmente no que tange a Israel. E nós ficamos atentos, porque o anticristo também está às portas para aparecer. Obrigada, continue no canal conosco.